Olá, gente, tem lobo na área, André Wolf nas paradas de sucesso, vestido da mesma forma que eu comecei, certo? Resolvi encerrar este trabalho, relembrando o meu tempo das minhas puxadas e trazer para vocês o significado da última carta. Estou aqui vestido como eu fazia antes com as minhas puxadas. Apesar de você estar vendo esse chapéu, muitos devam conhecer de quem é que pertence esse chapéu, mas eu já falei, é simplesmente um chapéu. Esse aqui não tem significado nenhum, certo? Eu gosto, eu acho estiloso, eu acho elegante. E seu Zé Pilintra é o poço da elegância na minha visão. Contudo, eu não sou Zé Pilintra. Eu gosto do estilo dele. Não sou ele. Vamos deixar as coisas bem claras. E aí estamos aqui com a nossa última carta. Nosso baralhinho. Hoje vamos nos despedir dessas imagens para entrarmos num outro patamar de estudo, mas utilizando as cartas. E a nossa carta final é esta aqui. O Livro das Sombras, que alguns lugares chamam de Grimório. Eu já assisti uns animes japoneses que esses livros são chamados de Grimório. Eu não sei se é em francês, não sei se essa língua é francesa, mas esse finalzinho parece muito francês. Há quem chame de Grimoire. Quem lembra do episódio da Caverna do Dragão, em que o Eric era o mestre dos magos, ele chamava Grimoire, né? Então parece muito francês esse nome. E o Grimório, né, o Livro das Sombras, é a nossa carta de hoje. Aqui embaixo você está vendo que a palavra-chave dela é experiências. Essa palavra sim, ela encaixa muito bem com o livro, porque tem palavras que não tem sentido nenhum, sabe? Tem algumas palavras que eu olho assim, caramba, mas isso não bate com o significado. Vamos à nossa história de saber o que é que a carta tem. Vamos lá, gente. Grimório. Você vê aqui um livro aberto, um livro com páginas antigas, com letras, eu acho muito semelhante ao hebraico, muito bonito, parece hebraico. Você vê que esse livro está em cima de uma toalha azul cheia de estrelinhas, que no caso seria algum tipo de altar ou local onde a pessoa vai escrever esses grimórios. Você observa no lado, pelo menos no meu lado direito aqui, umas roseiras, certo? Rosas belíssimas e com pétalas caindo, que se remete um pouco à questão do mago do tarô, que tem muitas rosas embaixo. Aí você vê que meio que uma janela, parece aquelas janelas de casas muito antigas, casas medievais, fechada, com um ar noturno sombrio e uma vela no lado esquerdo, né? No caso aqui, eu olhando para a carta, no lado esquerdo, uma vela iluminando o ambiente. Essa vela, para quem lembra, é uma carta à parte, a carta das energias, a carta da doação de energias, mas que no caso aqui ela está simplesmente iluminando a escuridão para que o livro ele possa ser lido. Então este aqui são os elementos da carta do Livro das Sombras. Aí você perguntaria, o que mostraria as rosas? As rosas, gente, acredito que sejam a beleza. As rosas representam também o espírito, né? As rosas, elas mostram, você vê que aqui ela está meio que as pétalas estão caindo, né? A rosa, ela está meio que se desmontando e as pétalas caindo. E uma rosa, ela morre de que forma? Se desmontando. Algumas murcham, mas algumas elas começam a cair pétalas por pétalas. É como se ela estivesse me mostrando aqui com o cair dessas pétalas que ela já tem uma certa idade, ela já tem um certo grau de vivência, certo? Pelo menos é o que a imagem para mim está mostrando, porque eu não tinha observado essa questão das pétalas, porque as pétalas caem. Pode ser só um elemento para dar beleza, mas se você for analisar o nome da carta, se você for pegar a questão de que a rosa é viva, mas com o passar do tempo ela vai se despedaçando, isso mostra que ela já não tem mais aquele tempo
tipo de vida ao mesmo tempo que ela tinha quando desabrochou. Ela já é uma rosa mais vivida, em que ela teve que deixar para trás muitas partes da sua beleza para se tornar uma rosa hoje com ar de experiência e não com beleza. Agora eu filosofei, viajei agora legal, viu? Não sei de onde foi que me tirou isso. Acho que deve ser o efeito do chapéu. Cala a boca. Vamos agora, quais são as referências que esta carta possui? Grimoire, o livro das sombras, nada mais é do que a Bíblia pessoal dos bruxos. Ou seja, o Grimoire é o livro de cada um. Existe um anime japonês chamado Black Clover, que eu acompanhei ele até os últimos episódios, mas ele deu uma parada total. Não estou fazendo aqui propagandazinha, mas é assim, não vou falar da história porque é uma coisa muito doida, mas é um anime que eu amo, por conta que é muito assim nossa realidade, apesar da viajada de maionese que ele possui. Mas fala sobre essa questão dos grimórios, que cada ser nesse mundo que nasce, que existe lá do Black Clover, tem seres que possuem magia e tem seres que não possuem. Quando chegam na idade de 15 a 16 anos, eles vão para uma torre onde é cheio de livros. E esses livros são os chamados grimórios. E lá ele se concentra. Cada um tem o seu tipo de magia. São várias magias, certo? São várias magias. E nesse momento, chega quando a pessoa é chamada, no meio do salão, que ele se concentra, um livro sai lá da estante do seu local e vai encontrar o mago. E esse livro tem uma especialidade de água, de fogo, de vidro, de areia, de cinzas, de fumaça, de comida. É aí onde eles viajam um pouco na maionese, de correntes. Então cada um possui sua magia. Só que esse livro ele vem em branco, certo? O que denota é só a cor do livro, algum desenho que haja na frente e algo que tenha no começo. Só que o que é que acontece? No anime, à medida que a pessoa ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai se tornando adulta e vai percebendo como ela deve reagir a certas situações que chegam no limite até da própria vida, o livro ele se abre e ele começa a reescrever sozinho uma nova magia, baseada naquele momento, naquele sofrimento que a pessoa está passando e que ela precisa de uma energia maior para poder vencer aquilo ali. O livro das sombras, ele é justamente isso, é onde os bruxos escrevem tudo que eles aprendem desde quando eles começaram. É a Bíblia pessoal dos bruxos, é onde está lá suas vivências, experiências, é onde se encontra tudo. Aí eu já estou até adiantando aqui, né? Passei um pouco do sinal. Eles registram todos os acontecimentos e eventos da sua vida, desde quando começaram no rumo da magia, para quem é Wicca e quem é da magia, né? E se encontram ali experiências tanto sagradas como experiências ocultas, ou seja, o que faz do Grimório uma Bíblia pessoal, ou seja, a pessoa tem aquilo ali como sua Bíblia e não dá para ninguém, porque aquilo ali é onde estão seus aprendizados, que muitas vezes pegou uma ideia de alguém, jogou para sua vida, tentou fazer, não deu certo, mudou algumas coisas e funcionou melhor do que a encomenda. Para quem assistiu Harry Potter e o Enigma dos Príncipes sabe do que eu estou falando. Ele pegou um livro que já estava todo rabiscado, em que o livro ensinava coisas que não funcionavam. E o livro rabiscado já era a pessoa que já tinha pego aquele livro, que se não me engano era o próprio Severo, quando era aluno, ele rabiscou tudo, mudou o que o livro tinha para que aquela fórmula, aquela coisa tivesse mais efeito. Então, o Grimório ele tem disso, ele guarda as experiências sagradas e ocultas, ou seja, aquilo ali é seu. Você pode ter pego a ideia de alguém, mas você mudou a como fazer, os componentes, o jeito. Então, se você mudou, aquela ideia é sua. Então, você registra ali como o seu estilo. É que nem receita. Na internet tudo é lindo e bonito. Você tenta fazer em casa, dá um fracasso. Você começa a mudar, aí pronto, dá certo. Foi o que aconteceu com meus pãezinhos. É onde se escreve encantamentos e fórmulas. Aí eu já falei. E o engraçado é que quando surgiram essa história dos grimórios, os grimórios são o que hoje o pessoal chama de, hoje em dia, diário pessoal.
Os diários, pessoal, tiveram como base os grimórios dos bruxos, porque eles escreviam. Gente, eu tenho um grimório. Só que eu já arranquei tantas páginas de coisas que não funcionavam, que ele nunca vai para frente. Quando eu comecei a estudar sobre várias coisas, comecei a testar técnicas disso, técnicas daquilo, respondia questionários e tudo, e aquela coisa toda. Aí esse grimório nunca foi para frente, certo? Ele é todo num azul laminado, arame, de capa grossa, que eu queria fazer como um grimório de bruxo quando eu comecei a ler sobre esse livro. Eu confesso que esse livro me deu coragem para fazer muitas coisas, como a minha varinha, certo? A minha varinha. Eu tenho vários elementos aqui, minha fam, né, o atame, que eu comprei em Fortaleza por meio desse livro. Então esse livro, ele me deu ideia para muitas coisas. Até o círculozinho de proteção eu tinha, mas eu desfiz porque muita gente estava se incomodando demais com aquilo ali. Infelizmente, às vezes eu tenho dessas coisas, gente. Eu não tenho um domínio próprio sobre a minha vida, tá? Então, essa é as referências que o Grimório, ele tem, né? Sobre o que é o Grimório. É simplesmente um livro, é a vida dele, pertence a ele. Por isso que muitas vezes o Grimório é enterrado com os bruxos, para que a pessoa não descubra seus segredos. E sobre esses livros do anime, você observa que quando eu falei, os livros não tinham nada escritos. Eram os bruxos que iam inscrever seus próprios livros com as suas ações e escolhas. Vamos agora aos nossos significados. Agora vamos ver o que é que o nosso ilustre livro das sombras tem para nos dizer em uma tiragem. É uma carta, certo? Que ela não tem assim muitas referências com outras. É uma carta que não tem muitas referências com outras. Você pode observar que a maior parte das cartas sempre ele puxa um pouquinho de uma coisa ali, um pouquinho de outra acolá. Mas aqui tem poucas, quase nenhuma. Tem cartas do baralho Wicca que quase não tem nada a ver com... Ela é totalmente isolada em si própria. Porque tem umas que tem muitas referências de um e de outro e acaba meio que confundindo os seus significados. O primeiro significado dessa carta, quando você tira ela para você, é que ela representa um acúmulo de experiências. Aí é onde entra a história da rosa se despedaçando, porque ela já é uma rosa velha, em que ela já vai se despedaçando e se desprendendo de coisas que ela já passou. Então a carta mostra que se ela saiu para você, você tem muita sabedoria e muita experiência sobre assunto tal, determinada coisa, determinada situação, ou até mesmo numa determinada relação, ou numa determinada área da vida. Você tem conhecimento de sobra. E que as jornadas que você viveu, tanto exteriores, né, as jornadas externas, as suas jornadas da sua vida, a vivência, para onde você foi, para onde o que você fez ou deixou de fazer, e as internas, que é aquelas que geralmente a gente para buscar nós mesmos, tem criado fios raríssimos e que esses fios teceu o tecido da sua vida, uma coxa onde você se deita. É a sua vida, é essa coxa da vida. Então o Grimório, ele tem a essência do que você viveu fora de você e dentro de você. Então tudo está contido ali e que criou essa riqueza. Então os Grimórios é algo rico, é algo muito especial para quem é bruxo. E nele contém cada capítulo de vivência sua. Aí entra a referência do Black Clover. Eu gosto muito desse anime, gente. Ele tem uma história linda, meio doida, sabe? Vocês sabem que anime japonês é uma coisa meio doida. Mas se você for encontrar na essência da história em si, você se encanta pelas experiências, as vivências. Porque é engraçado, vou dar aqui um spoilerzinho, que era um reino onde tinha vários esquadrões. Tem os esquadrões dos Bambambans, e havia um esquadrão que era o pior de todos, onde havia ralé, os piores magos, bruxos, que não serviam pra binga nenhuma, não faziam porcaria nenhuma que prestasse. E no meio da história existe o personagem principal, para você ver como é engraçado. No meio do personagem principal, ele nasceu sem dom nenhum de magia. Todos tinham, menos ele. Haviam pessoas que haviam magia, mas dependia de grau. A realeza geralmente era estourada com um poder que chamam de mana. Que essa mana ela é classificada por nível de classes. Aí você vê por que eu gosto dessa história, porque ela fala muito sobre classes sociais.
E esse rapazinho, ele nasceu com 0, mano. Ele não tinha magia nenhuma. E de repente conseguiu encontrar um grimório velho. E a partir desse grimório ele não tinha magia. A magia saía do livro e era em cima da força bruta, porque saía espadas dentro desse livro e cada espada tinha uma função. Então a magia dele necessariamente não era magia, mas em si ele usava a força bruta para erguer essas espadas para fazer alguma coisa. Então, essa história de cada capítulo, cada vez que ele ia evoluindo, enfrentando alguém mais forte do que ele, e que geralmente a vida dele ficava por um fio, ele ganhava uma outra espada. Mas essas espadas eram das pessoas com que ele lutava, que ele pegava essas espadas para ele, e no momento que as espadas caíam na mão dele, se transformavam em velharias. E ele conseguia guardar essas espadas dentro de um livro. Então eu gosto muito desse anime por causa das evoluções. Aí por meio desse que não tinha magia nenhuma, que entrou para esse esquadrão, só por a pena do capitão, fez com que os que estavam lá dentro começassem a observá-lo como exemplo. Que ele sempre queria ser o maior. Ele tinha uma meta de se tornar o rei dos magos. Mas como é que alguém que sem magia nenhuma queria ser os reis dos magos? E todos começaram a observar suas atitudes. E a partir daí começaram a crescer. Tanto espiritualmente, como mentalmente, emocionalmente. É uma história que, pelo menos para mim, me encantou. E até hoje eu estou esperando para ver o final. E agora só que ela viajou na maionese, certo? Ela agora, a história meio que partiu com uma linha muito enlouquecida. Coisa de japonês. Mas é uma história que tem uma beleza monstra. Pelo menos para quem gosta de magia, é uma história que tem uma beleza monstra. Ela tem muito uma realidade. Já chorei muito assistindo esse anime, porque tem coisas que dói. É meio que uma realidade que você vive, que você se compara, você reclama da sua vida, você reclama do que você tem e o anime dá um tapa na sua cara. É uma história assim que foge da realidade, mas é uma realidade disfarçada de uma ilusão bonita. Sim, vamos continuar, senão o vídeo fica longo. Eu acho que eu dei spoiler demais desse desenho. Aceite as suas experiências, pois elas são mestras, elas são as suas mestras e são cheias de sabedoria e vai levá-lo à sabedoria. A sabedoria das experiências é você não cair na mesma besteira que você fez, ou ir aquelas coisas que deu certo, continuar fazendo. Então, as suas experiências, tudo que você fez e escolheu na sua vida, é justamente o que você precisa para se guiar. Porque as experiências dos outros, as vivências dos outros, funcionam para os outros. Muitas vezes as pessoas ensinam você a fazer algo, principalmente hoje que o pessoal vende muita felicidade na internet, técnica tal, isso tal, ganhe dinheiro em tantos dias, consiga iluminação, babá, que nunca funciona. É só mesmo para pegar a besta para ganhar dinheiro. Eu pelo menos já gastei muito procurando essas coisas e nunca deu certo. Nunca. Sigo a uns e a outros e é só conversa. Eu prefiro aqueles que ensinam pequenos detalhes para você dar aquelas toques de viradas de chave. E a gente, com a nossa própria experiência, que vai abrindo as chaves, ou a chave. Agora a explicação daquela chave na cabeça da coruja, né? A questão é a cabeça que liga o coração para você ligar uma na outra e encontrar suas experiências, né? As experiências que você viveu. É justamente isso aqui que abre o caminho da sua vida. É onde você se espelha e onde o seu grimoire abre mostrando, ó, você fez isso aqui não deu certo. Isso aqui tá dando. Vai continuar? Ótimo. Se isso aqui não deu, você vai continuar, se vira e apanha. Então é isso que o Grimório faz. Essa frase é um clássico. Frase bíblica em livro de bruxo. Essa aqui, quando eu vi, me dá vontade de rir. Mas não por deboche. Mas para você ver como o pessoal gosta de ser preconceituoso com as coisas. Conhece-se a ti mesmo e tuas possibilidades. Ou seja, você tem que conhecer a si, conhecer suas experiências, conhecer a sua vida, conhecer a si próprio, para poder fazer com que o seu caminho se abra. Seu caminho só vai se abrir para você quando você souber realmente o que é que você quer e também o que você não quer. Tem um vídeo que fala o segredo, sobre o segredo, que diz que você não deve focar sobre o que você não quer. Realmente isso é fato. Você não deve focar no que você quer, você deve saber o que é que você não quer. Uma coisa é você saber, outra coisa é você focar. Quando você sabe o que é que você não quer, você não parte para aquilo. Você não vai atrás daquilo. Agora, quando a pessoa só foca naquilo que não quer, aí quanto mais você foca, mais aquilo aparece para você.
Pelo menos é o que o pessoal fala nas aulas e nos vídeos sobre a questão da lei da atração do universo, né? E eu conheço pessoas que só vivem reclamando. Eu não vou dizer que é a minha mãe, que vive reclamando e as coisas sempre na vida dela acaba caindo naquilo que ela não quer, entende? Quando você faz essa abertura do seu livro da experiência e você vê todas as coisas que você percebe, e você se acalma e confia na vida e deixa as coisas seguir, você vai acabar encontrando descobertas novas na sua vida que você nem sonha em ter, nem passa pela imaginação. Você acha que já sabe de tudo. Qual é aquela filosofia que dos grandes gregos que para mim ela é melhor do que certas coisas na Bíblia? Eu sei que nada sei. Isso daí, gente, é um fato. Você nunca sabe de tudo, você nunca sabe de nada. Enquanto tiver vida, tem sempre algo a aprender. Até na própria morte há uma lição para ser ensinada. Então, enquanto há vida, o grimoire vai continuar em branco. Você vai continuar escrevendo. O grimoire ele só vai se fechar e o lacre dele vai prender o livro quando você fechar seus olhos. É o que acontece com os... Eu acredito que é o que acontece com os livros do anime que eu assisto, né? Parece Zatch Bell também, apesar de ser outra coisa meio doida, mas Zatch Bell era um anime antigo que passava na TV Globinho, que falava também de livros, e que cada vez que o bonequinho ia evoluindo, ele ganhava uma magia nova. E quando ele derrotava outros bonequinhos que nem ele, a morte do bonequinho significava a morte do livro. Ou seja, o grimoire também era queimado junto com o outro bonequinho que morria. Então, o grimoire de um bruxo, ele só fecha quando ele morre. Porque ele não tem mais o que aprender. O que ele vai aprender no outro plano, ele não vai poder colocar no livro, porque o livro é físico. Lá ele vai ter uma experiência maior, certo? Uma experiência mais espiritual. Aí agora vamos terminar nossa playlist com esta poesia. Na escuridão da noite a vida muda. Novas páginas no seu livro serão acrescentadas e páginas que valerão a pena. Gente, eu fiquei até emocionado. Na escuridão da noite a vida muda. É porque é nas trevas que a gente sabe onde é o nosso verdadeiro poder. É o que esse anime ele ensina. Eu tô falando muito desse anime do Black Clover porque aquilo mexeu comigo. Mexe psicologicamente, porque apesar da história ser fantasiosa e fora de noção, mas ela tem uma realidade, ela mostra uma realidade que mexe. Na escuridão da noite a vida muda. Nos piores momentos de cada personagem do anime, quando estava assim para desistir com a vida por um fio, a magia se abria. Porque ele começava a entender, ele buscava lá dentro de si próprio seus próprios demônios, seus próprios medos, suas próprias angústias, vencia aquilo ali e descobria uma maneira de como vencer. E o livro se abria, uma nova magia era revelada. Então é isso que o grimoire faz. Ele, no momento mais difícil da sua vida, você tem que abrir o seu livro, olhar o que você fez, o que você passou, e quem sabe no meio de alguma linha lá esteja a resposta de como você vencer essa noite escura. Na escuridão da noite a vida muda. E aí novas páginas no seu livro que valerão a pena serão acrescentadas. Então é nos momentos difíceis que a gente sabe o nosso verdadeiro poder. É nas situações mais complicadas que a gente vence. É a questão da resiliência, não desistência. Por muitas vezes, eu já pensei de desistir desses vídeos. Já a segunda ou a terceira vez que eu começo com o canal e acabo desistindo. Porque eu não sei se é o meu jeito de ser, a minha maneira de falar, a minha maneira de impor as informações. Eu sei lá, às vezes eu me olho no espelho e às vezes eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Às vezes eu confesso que às vezes eu não consigo gostar do que eu vejo no espelho. Por isso que a carta do espelho me incomoda tanto. E aí entra a rainha de Alfame. Beleza não é tudo, meu amor. Ela fala sobre a beleza e a magia de tudo que existe. Mas ela também fala, como ela tem um espelho de uma mão e a bola de cristal no outro, ela fala na visão aguçada para que a beleza não engane você próprio. E o espelho para você não se confundir com aquilo que você está vendo, porque o espelho ele engana.
ele pode ser deformado e criar outras imagens deturpadas. Então, esse baralho, ele meio que me mostrou coisas que o tarô eu conheço um pouco, apesar de ter a formação do tarô, mas ele tá parado. E cartas paradas não tem funcionalidade, igual o cigano. O cigano eu acho que eu já não sei mais nem os seus significados, porque eu tô me dedicando tanto às Wiccas, que elas estão gritando no meu ouvido, né? E por incrível que pareça, essa carta aparece logo no fim, para mostrar para mim que eu devo confiar nas minhas experiências, eu devo confiar naquilo que eu estudei, que eu busquei, que eu aprendi. Foi o meu primeiro baralho, não esse aqui, o que eu criei com minhas próprias, que eu fiz com minhas próprias mãos, mas usando essas imagens que eu mandei para que estão, que eu sempre coloco aqui do lado. Essas imagens foram as primeiras imagens que eu fiz. Eu não tinha condições financeiras e nem sabia onde comprar esse baralho. Então eu peguei, acabei que fazendo. Tempos depois, para quem conhece essa história está num vídeo à parte, logo no começo desse canal, explicando como foi que eu peguei, consegui o baralho original. Só que esse aqui eu uso para minhas consultas, é o chamado baralho de chafurdo, que eu utilizo para todo mundo. E tem o meu baralho pessoal mesmo, que é o que eu fiz para casos assim extremamente pessoais. É que nem a história dos ciganos. Os ciganos dizem que eles tinham um baralho, que era o baralho deles mesmo, e eles tinham um baralho meio que diferenciado para fazer atendimentos, para que a sua cultura ficasse entre eles próprios. Então, gente, tá aí o tapa na cara. O próprio baralho disse para mim aprender a confiar nas minhas experiências. Quem sabe daqui para diante, com os novos assuntos, que não vai ser mais os significados das cartas e sim os estudos, quem sabe abra mais ainda meus caminhos. Infelizmente, eu gostaria muito que as pessoas elas confiassem no meu trabalho. Deva ser porque eu não tenha vamos dizer, um cenário bonito, como eu tenho um vídeo falando sobre o cenário, eu não tenho as roupas adequadas, eu não tenho o jeito de terapeuta, eu não tenho um jeito de colocar, me expor, ou então eu não tenho um jeito de oraculista, eu preciso estar naquele jeito, eu preciso ter jeito para ser alguma coisa. Eu particularmente eu prefiro ser eu mesmo. Por isso que eu abdiquei das tiragens para falar das cartas literalmente, porque é isso que eu sou, a maneira que eu sou é essa. Tem momento que eu tenho minhas tiradas de humor, tem momento que eu tenho minhas alfinetadazinhas que eu dou de vez em quando, tem os momentos que eu falo sério, tem momentos que realmente a pessoa percebe que as coisas não estão tão bem como gostariam de estar. E ainda tem o agravante de eu morar num local cujo eu não tenho menor privacidade para fazer meus vídeos por conta de excesso de barulhos. Então, infelizmente, é o que eu tenho para mostrar, é isso. O que é mais importante? É o conhecimento, a sabedoria, o que eu posso oferecer, ou os fatores externos? Aí entra a história da carta. A experiência é o que conta, mas infelizmente as pessoas preferem se enganar com o que vê, preferem se enganar com beleza, preferem se enganar com arquétipos de ilusões de estética e beleza que é preciso para poder conseguir algo. Eu estou fazendo este trabalho que encerra aqui agora sobre as cartas, para que as pessoas elas tenham conhecimento. Estou ganhando alguma coisa com isso? Não. E o YouTube diz que YouTube nada. Até agora nada. Eu prefiro mostrar o que eu sei. Se a pessoa tiver coragem de me dar a oportunidade de me fazer uma tiragem para ela usando esse baralho, fique à vontade. Meus números de contato estão abaixo. Meus horários também de atendimento é abaixo. Tem um preço para todos. Preços acessíveis. Certo? Para aquelas pessoas que não têm condições, quer ter uma experiência. Nunca puxei baralho Wicca. Quer ter uma experiência? Me dê essa chance. Me dê essa chance de falar algo para vocês. Depois eu vou mostrar sobre a questão da estrela Wicca, que eu nunca coloquei. Eu coloquei uma vez aqui com uma pessoa e foi em cima, batata, porque eu tenho placas, eu faço placas para botar as cartas em cima. Como o Xing eu tenho uma placa também. A placa dos chakras, eu também tenho a placa dos chakras.
Ou seja, eu tenho muitas criações utilizando o baralho, mas eu gostaria de mostrar e a pessoa me dá a oportunidade de fazer essa puxada para ela, ok? Gente, eu agradeço a todos. Encerramos a nossa playlist. Estou feliz por ter concluído, né? Uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido, e é uma coisa que eu vou incluir no meu grimório pessoal, é que eu comecei e terminei este trabalho. Agora a gente vai partir para uma outra linha de raciocínio, que é coisas que o livro não ensina. Ele ensina, como eu falei no início, quando eu estava falando sobre o livro, ele ensina essa questão de algumas tiradas, a tirada da estrela de 6 pontas, ele fala sobre a estrela dos amantes, a estrela da ascensão, tá aqui, ó, ele fala sobre as formas de tiragem. Essa aqui é a estrela, isso aqui na verdade é o templo de Afrodite, só que de outra maneira, né? Ele fala o templo de Afrodite, aí vem a questão das 3 cartas, a carta do dia, para você tirar só uma, e isso aí, geralmente eu não sigo muito, eu pego a ideia e faço do meu jeito. É como eu falei, às vezes funciona para um, mas não funciona para outro. E o meu jeito, eu só insisto com aquilo que funciona, pelo menos para mim. Gente, valeu. Agradeço aqueles que ficaram comigo até aqui, nesses 40 e poucos vídeos, que são mais de 42, porque tem algumas informações extras que geralmente eu fiz logo no começo, porque a intuição me mandava dizer uma coisa, mas a carta tinha mais informações. E foi aí a ideia que eu tive de fazer essa parte dividida em 3 vídeos. Valeu, gente. Muito grato. Muito grato, muito grato mesmo. Para quem conseguiu fazer essa maratona ou que me acompanhou desde o primeiro até aqui. Eu agradeço bastante. Tem Lobo na área. Ele se despede desse trabalho, mas está preparando a próxima playlist. Abração a todos. A fera tá solta.